Vamos lá? Dando continuidade aí à nossa aula de improbidade, ainda na Lei 8429, para a gente finalizar é o que a gente vai ver na lei. Parte de medidas cautelares, super importante, porque tem modificações aqui. Depois a gente vai falar da legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade. Depois vamos falar de acordo de não persecução civil e vamos fechar em prescrição, tá? Vamos lá. Bom, as ações de improbidade, a ação de improbidade administrativa, às vezes vai ser necessário fazer alguns pedidos de cautelares. Então, são duas medidas cautelares que a gente vai ver aqui que cai muito em prova. Que é a possibilidade da indisponibilidade de bens e o afastamento cautelar do agente público, daquele que praticou o ato de improbidade. Essa primeira medida cautelar, que é a indisponibilidade de bens, a gente tem que fazer o seguinte raciocínio. Só vai ser possível o MP requerer a indisponibilidade de bens se, por um acaso, foi praticado um ato de improbidade cuja sanção é de natureza patrimonial. Senão não tem coerência fazer pedido de indisponibilidade de bens. Então, para que haja esse pedido de medida cautelar de indisponibilidade de bens, que está aqui no caput do 16, para que possa haver esse pedido de medida cautelar de indisponibilidade de bens, é preciso que tenha sido praticado um ato de improbidade que seja aquele do artigo 9º ou do artigo 10. Que é aquele ato que gera o enriquecimento ilícito e que causa dano ao erário. Por quê? Porque esse ato de improbidade, esses atos de improbidade aqui, eles geram sanções patrimoniais. Tipo, se eu me enriqueço ilicitamente, eu vou ter que devolver os valores que eu acrescentei ilicitamente no meu patrimônio. Concorda comigo? E se eu causei dano ao erário, eu vou ter que ressarcir integralmente o dano. Concorda comigo? Então, vamos lá. Para que haja a possibilidade de fazer um pedido de indisponibilidade de bens do réu, é preciso que esse réu tenha praticado o ato de improbidade que gerou o seu enriquecimento ilícito ou causou dano ao erário, ou os dois. Porque são atos que vão gerar sanções patrimoniais. Qual é a sanção patrimonial para aquele que se enriquece ilicitamente? Devolver os valores e bens que ele acrescentou ilicitamente ao seu patrimônio. A gente já viu isso, sim ou não? E qual é a sanção que cabe para aquele que causa lesão ao erário? Um ressarcimento integral do dano. Tudo bem? Veja que precisa de quê? Grana. Meu amor, se essa ação de improbidade for ajuizada contra esse réu que causou dano ao erário ou que se enriqueceu ilicitamente e o MP não fizer o pedido de indisponibilidade de bens, no final do processo não tem nada para voltar para a administração pública. Sim ou não? Sim ou não? Porra! Ué, quanto antes o MP tem que falar? Indisponibilidade do bem. Por quê? Para resguardar o resultado final do processo. Porque se não fizer esse pedido de cautelar, o Joãozinho vai sumir com tudo. No final não vai ter nada para devolver. No final não vai ter nada para ressarcir. Então vamos raciocinar. Você só vai falar da possibilidade desse pedido de medida cautelar de indisponibilidade de bens se a questão disser que houve a prática do ato de improbidade do artigo 9º, que é o enriquecimento ilícito, ou do artigo 10, que é o dano ao erário. Por quê? Porque esses atos geram sanções patrimoniais. Então, essa medida cautelar é justamente para resguardar, para que no final possa haver o ressarcimento integral do dano e possa haver a devolução de bens e valores. Entendido? Agora, se a banca bota para você assim, só houve violação de princípios, pode pedir a indisponibilidade de bens? Não, isso já caiu na prova. Isso já caiu na prova.
Que foi mérito de uma contestação. Inclusive, eu estou achando que a peça da segunda fase do exame de ordem, no 36º exame, vai ser uma contestação de uma ação de improbidade. Eu estou apostando nisso. E aí, se o cara viola princípios, não causa nenhum dano a ponto dele sofrer uma sanção patrimonial, não é possível solicitar a indisponibilidade de bens dele. Só vai solicitar a indisponibilidade de bens se ele praticou o ato de improbidade que gerou o seu enriquecimento ilícito ou causou dano ao erário, ou os dois juntos, porque aí ele vai sofrer sanção patrimonial, então tem que pedir para segurar os bens dele desde o início, porque senão no final do processo não vai ter mais nada para voltar, entendeu? Porque medida cautelar é para quê, gente? Tutela de urgência de natureza cautelar. Não é para resguardar o resultado final do processo, sim ou não? Então, é a mesma coisa aqui, pô. Eu não estou usando o 301 do CPC, que fala de tutela de urgência de natureza cautelar, mas eu estou usando um artigo próprio da lei que fala dessa medida cautelar, que é a indisponibilidade de bens, tá? Esse raciocínio é muito importante. Isso já caiu na prova. Ficou entendido? De verdade? Estou confiando em vocês, hein? Outra coisa. Agora presta bem atenção no que a prof vai falar, tá? A FGV, às vezes, cobrava jurisprudência. E aí, nós tínhamos um tema repetitivo no STJ que dizia que para indisponibilidade de bens, bastava o perigo da demora ser presumido. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? Não lembram? Deixa eu falar então. Existia um entendimento jurisprudencial do STJ que para solicitar a indisponibilidade de bens, como é uma medida cautelar, não tem que ter fumus, boni, iure e perico mora, sim ou não? Aí, o STJ, ele dizia que no caso da indisponibilidade de bens para a ação de improbidade, bastava o risco, o perigo da demora ser presumido. Só que agora isso caiu por terra. Porque quando eu olho o parágrafo 3º, não tem mais essa de perigo e mora presumido, não. Ele tem que estar devidamente comprovado. Então, bota no seu caderno que o entendimento do STJ quanto ao perigo in mora ou perigo da demora presumido não se mantém mais, tendo em vista o parágrafo 3º do artigo 16. Vamos lá, eu vou ditar para vocês. É melhor, né? Eu sinto que começa a ficar com a caneta, vai e volta, não escreve, respira fundo, volta, chama Jesus Cristo, então vamos. Meu querido! Seja bem-vindo. OBS em relação ao 16, parágrafo 3º. Então, eu vou falar do 16, parágrafo 3º, tá? Que tu depois vai ler, não vai? Tendo em vista a nova regra, descrita no parágrafo 3º do artigo 16, tendo em vista a nova regra prevista no parágrafo 3º do artigo 16, tendo em vista a nova regra prevista no parágrafo 3º do artigo 16, não se mantém mais na jurisprudência do STJ, não se mantém mais na jurisprudência do STJ, não se mantém mais na jurisprudência do STJ a ideia de um perigo in mora presumido. Não se mantém mais a ideia de um perigo in mora presumido. Vamos lá, voltando. Não se mantém mais a jurisprudência do STJ
A ideia de um perículo in mora presumido. A ideia de um perículo in mora presumido. Professora, não sei escrever perículo in mora. Não tem problema. Perigo da demora. Eu falo isso pro meu aluno de segunda fase. Tu não inventa de escrever latim se tu não sabe. Hein? Pelo amor de Santo Cristo. Perículo in mora. Não sei escrever essa porra. Perigo da demora. A exoneração ad nunto. Exoneração sem motivação. Exceptio não adimplente contrato. Exceção do contrato não cumprido. Não inventa, cacete. Não sabe, não bota. Bota no português que tá ótimo. Ninguém vai te dar desconto na anuidade porque tu escreveu em latim. Escreve tu, que se você sabe. Porque escreve errado, o examinador não entende, ele fala, não entendi porra nenhuma. Pá, rabisca. Então escreve, perículo in mora, não sei escrever, perigo da demora. Fumus boniúlio, fumaça do bom direito. Pronto, tá bom? Tá? É assim. Presunção iuris tanto, presunção relativa, acabou. Vai naquilo que tu sabe. Não sabe, não arrisca. Prova discursiva? Não, nem pensar. Entenderam? Então agora, aí tem que ler o parágrafo 3º, porque a banca vai botar esse negócio na prova e vai te perguntar se isso está de acordo com a jurisprudência do STJ, que falava de um perículo in mora presumido. Essa jurisprudência, ela sofreu uma erosão. Ela não se mantém mais pela literalidade do parágrafo 3º do 16. Fechado? Seguindo. Agora essa segunda medida cautelar que cai muito em prova. O artigo 20 caput não sofreu alteração. A alteração foi no parágrafo 1º e parágrafo 2º, que foram acrescentados em 2021. Vamos lá. O parágrafo 1º vai falar do afastamento cautelar. O parágrafo 2º traz o prazo do afastamento cautelar. Amores de minha vida. Se é um afastamento cautelar, ou seja, o cara vai ser afastado porque ele está atrapalhando a instrução processual, ele está intimidando testemunhas, ele está sumindo com documentos, ele está deletando arquivos. Então vamos afastar o Joãozinho, o agente ímprobo, sem prejuízo da remuneração do cara. Porque senão de afastamento cautelar vira o quê? Uma pena, vira uma suspensão. E a ideia não é essa. Então, quando eu olho o artigo 20, parágrafo 1º, que fala do afastamento cautelar, se é uma medida cautelar, vai afastar o agente público que é réu. É porque ele está atrapalhando a instrução processual para que ele não pratique mais atos de improbidade. Se é um afastamento cautelar, se a natureza jurídica não é de sanção, mas sim de uma medida cautelar para resguardar a instrução processual, sem prejuízo da remuneração do agente público. Então, se a banca disser que afastou o Joãozinho porque ele estava atrapalhando a instrução processual, afastou o Joãozinho para que ele parasse de praticar atos de improbidade, sem prejuízo da remuneração. Se a banca botar que ele ficou com a remuneração suspensa dele, está errado. Porque aí, meu amor, de medida cautelar passou a ser o quê? Uma sanção. Afastar o cara sem receber nada é suspensão. E não tem nem suspensão na lei de improbidade. Então é sempre sem prejuízo da remuneração. Vai afastar o cara porque ele está atrapalhando. Ele está intimidando testemunha. Ele está deletando arquivos. Ele está sumindo com documentos. Então vamos afastar para ele não ter acesso a nada. Ele vai ficar afastado, mas ele vai continuar recebendo a remuneração dele, tá? É só para ele não atrapalhar. É só para ele não continuar praticando o ato de improbidade. Porque se eu afasto o Joãozinho e tiro a remuneração dele, não é mais uma medida cautelar. É a aplicação de uma sanção. E não é essa a ideia. Olha o nome. Afastamento cautelar. Afastamento preventivo. É a mesma coisa. Qual é o prazo? Está no parágrafo 2º. Até 90 dias. Isso não tinha antigamente, hein? Até 90 dias. Cuidado com o vocábulo até. Que vai poder ser prorrogado por uma única vez por igual período. Então, olha aqui. Eu posso dizer na prova o seguinte. O MP ajuizou uma ação contra o prefeito Totonho Filho perante um juiz de 1º grau. Pediu o seu afastamento cautelar
por até 60 dias, que foi prorrogado por uma única vez por mais 60 dias. Certo ou errado? Certo! Porque é até 90. Se ele teve o primeiro prazo, 60, e pode ser prorrogado por uma única vez por igual período, é mais 60. Interpretação. Literalidade do artigo. Cuidado com isso. Vocês erram, às vezes, a questão de prova porque não estão interpretando o texto de forma correta. De novo, a lei diz afastamento cautelar até 90. Podendo ser prorrogado por uma única vez por igual período. Então, olha o primeiro período, foi 90? Então, vai ser prorrogado por 90. Primeiro período, 60? 60. Prorrogado por uma única vez por igual período. Interpretação de texto. Isso também reprova. Ok? Sem chorar. Não, amor, não cabe. Não tem pena de suspensão. Só suspensão dos direitos políticos, não suspensão do como se fosse falta disciplinar. Tá? Ficou claro? Essa questãozinha que eu falei do Totonho Filho, prefeito, que foi afastado, isso cai em prova, hein? Isso já caiu, inclusive. Só que na época que caiu não tinha prazo. Agora tem. Tem uma regrinha de prazo até podendo ser prorrogado por uma única, por igual período. Show? Beleza, vem pra cá. Agora o bicho vai começar a apertar. Quem é que tem legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade? Atenção ao que eu vou falar. Pela literalidade da nova redação do artigo 17, é uma legitimidade exclusiva do MP. Pela literalidade do artigo 17, é uma legitimidade ativa exclusiva do MP. Pela literalidade da nova redação do artigo 17, é uma legitimidade ativa exclusiva do Ministério Público. Não, nenhum dos dois. Fiscal da lei ou custo legis é a mesma coisa. Se ele ajuiza a ação, ele é o autor da ação. Isso. Então, pelo artigo 17, quem é que tem legitimidade? MP. Porém, contudo, todavia, entretanto, no dia 11 de fevereiro, saiu uma medida, saiu uma decisão, ainda que em sede cautelar, nessa ADI 7043, que é o mesmo pedido da 7042. E aí o nosso querido ministro Alexandre de Moraes, porque é aquilo que eu falo, né? Quem trabalha com direito público hoje em dia não morre de tédio. Cada hora é um negócio diferente. Então, a gente estava aqui, mal começando a lei, já veio uma ADI e ele já mexeu em decisão cautelar. Ele já disse o seguinte: quero uma interpretação conforme a Constituição. Ele não quer que a gente olhe para o 17 e entenda que é só o MP que tem legitimidade ativa. Ele quer o entendimento da antiga redação. Ou seja, MP e pessoa jurídica interessada. Para o Alexandre de Moraes, por essa decisão cautelar, que ainda não foi apreciada o mérito, ele entende que nós temos que fazer uma interpretação conforme a Constituição, e aí não só o MP tem legitimidade ativa, mas pessoa jurídica interessada também teria. Quem é a pessoa jurídica interessada? Aquela que sofre o ato de improbidade, a administração pública. Então, vou repetir. Olhando a literalidade do 17, quem tem legitimidade? Mas, de acordo com uma decisão, ainda que cautelar do STF, nós temos que fazer uma interpretação conforme a Constituição, e aí nós vamos olhar, de acordo com a jurisprudência, não só o MP tem legitimidade ativa, mas também a administração pública, ou seja, ela entraria aqui como pessoa jurídica interessada quando ela sofre o ato de improbidade. Nossa prova é no dia 23 de outubro. Acredito que até lá o mérito dessa ação já tenha sido julgado e nós vamos acompanhar. Tudo bem?
Alguma dúvida até aqui? Beleza. Vamos ao 17 para quem me chamou. Alguém? Levanta só o dedo, tá? Porque eu fico perdida. Quem está me chamando? Alguém está me chamando? Alguma dúvida, amores? Pela literalidade, sim, mas tem que tomar cuidado porque está valendo uma decisão, ainda que em sede cautelar do STF, que permite o MP e a administração pública ajuizar. Não foi julgado o mérito, é ad referendo. O plenário ainda vai apreciar. E vamos ver o que vai acontecer. Eu estou acompanhando. Vamos ver o que vai acontecer. Acredito que até 23 de outubro a gente já tem algum posicionamento. Pela declaração de inconstitucionalidade, voltando à redação anterior ou permanecendo essa daqui. Eu acho que vai voltar. Isso vai ser declarado inconstitucional. Eu acho, mas vamos ver. Aqui, 17, parágrafo 7º. Muito cuidado. A fase de defesa mudou. Muita conversa paralela. Eu não gosto disso. Não é porque eu estou sendo interrompida. Porque eu poderia falar e falando bem baixinho, até vocês calarem a boca e me escutar. Mas é porque eu acho que não tem coerência vir para cá estudar e ficar falando. Por favor. Artigo... Se tem dúvida, para perguntar para mim. Eu estou aqui para isso. Fechado? Artigo 17, parágrafo 7º. Cuidado. Por quê? Porque antes de outubro de 2021, nós tínhamos uma fase de defesa dual. Era assim, notificava o réu, aí ele apresentava a defesa prévia. Se o juiz achava que era improbidade, aí ele mandava citar para o réu contestar em 15 dias. Acabou essa bodega toda. Acabou. Agora é assim, ó, recebi a inicial, tá tudo ok, eu mando citar, mas qual é o prazo para o cara contestar? 30, amor! 30, amor! Não são 15 dias, como está no 335 do CPC. São 30 dias. Cuidado com isso. 30 dias. Recebeu a inicial, está em ordem inicial, manda citar. 30 dias para contestar. Não tem... Ah, mas professora, pode ter um prazo diferente do CPC? Pode. Você sabia que na ação popular, a contestação numa ação popular, o prazo é de 20? Outras leis, a regra da contagem está estabelecida na própria lei de improbidade que te remete aos artigos do CPC. Mas a gente já sabe que não são 15 dias como o 335 do CPC. São 30. Leis que tratam de ações específicas podem trazer prazos diferentes, não tem problema nenhum, o próprio CPC permite. Então, cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Vamos passar para cá. Isso é uma outra parte importantíssima. 17b. Acordo de não persecução civil na ação de improbidade. Ação de não persecução civil na ação de improbidade. Cara, pelo nome, acordo de não persecução civil. Porra, o negócio deve ser para não ter a propositura da ação, não é isso? De repente é isso. Mas a gente vai ver que esse acordo pode ser feito em várias fases do processo. E não só antes da propositura da ação para impedir a propositura da ação. Primeira coisa na prova. Banca perguntou, cabe acordo de não persecução civil na ação de improbidade? Cabe. Quem é que pode celebrar esse acordo? MP. Aqui não tem discussão, é só ele. Ninguém questionou a constitucionalidade do 17b. Então tá valendo, é ele quem vai celebrar o acordo. Tudo bem? Posso? Acordo de não persecução civil é como se fosse uma transação. Quem é que tem legitimidade ativa? O MP. Só ele pode tentar celebrar o acordo com o réu. Pode ser antes do processo, para evitar a propositura da ação. Pode ser durante o curso do processo, após a contestação ou antes da contestação. Pode ser até na fase de cumprimento de sentença. Pode ser até em fase recursal, como o STJ tem dizendo. Então, veja só. Pode ser feito o acordo? Pode, que é como se fosse uma transar.
são. Quem tem legitimidade? MP. Aqui não se discute, é ele só. Qual é... Aí você tem que tomar cuidado com o que está escrito no 17b, que são os requisitos e os resultados que vai ter que se obter desse acordo de não persecução civil. Então, assim, o acordo pode acontecer? Pode. Mas aí a lei, no 17b, vai falar, olha, pode até ser feito o acordo, mas tem que ter esses resultados aqui. Pode até ser feito o acordo, mas tem que preencher esses requisitos aqui de forma acumulativa. Por isso que tem que ler o 17b. E isso é novidade, porque a lei de improbidade antes de outubro de 2021 já trazia a possibilidade do acordo de não persecução civil. Só que ela não dizia quem podia celebrar o acordo. Ela não falava dos resultados que teriam que ser, que seriam obtidos. Ela não falava de requisitos. Agora está tudo na lei. Agora, meu amor, está tudo explicadinho. E esse negócio é importantíssimo. Então, muito cuidado com o teor do 17b. Mas para começar, depois você vai ler tudo. Já sabe que cabe e quem tem legitimidade é o MP. E vai ler os incisos e parágrafos do 17b por causa dos requisitos. Em que momento pode ser celebrado o acordo? Eu acho que isso também pode cair. Quando você faz a leitura do 17b, parágrafo 4º, quando você faz a leitura do 17b, parágrafo 4º, você vai perceber que pode ser ainda na apuração administrativa, ou seja, antes da propositura da ação. Pode ser depois da ação sido proposta. Pode ser durante o cumprimento de pena, cumprimento de sentença, e o STJ já falou que pode ser em fase recursal. Então, o que eu quero que você bote no seu caderno? Esses são os momentos que podem ocorrer o acordo. Está no 17b, parágrafo 4º. Mas faz uma anotação, um complemento, que o STJ também permite na fase recursal. Então, eu tenho vários momentos no 17b, parágrafo 4º. Vários. Mas eu quero que você acrescente nas suas anotações que, por jurisprudência recente, o STJ permitiu o acordo em fase recursal. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Atenção ao 17, parágrafo 10A. É 17 mesmo, não tem o B não, tá? Atenção ao 17, parágrafo 10A. O que eu tenho no artigo 17, parágrafo 10A? Tem o seguinte. A lei vai me dizer que quando as partes percebem que é possível um acordo, elas podem solicitar ao juízo a interrupção do prazo de contestação por até 90 dias. Olha isso. 17, parágrafo 10A. A lei diz que quando as partes percebem que é possível um acordo, elas podem pedir ao juiz, ao juízo, para interromper o prazo de contestação até 90 dias. Então, pelo 17, parágrafo 10A, se as partes perceberem que é possível celebrar um acordo, elas podem pedir ao juízo para que o prazo de contestação possa ser interrompido pelo prazo, no máximo, de até 90 dias. Fala. Sim. Na prova, você não está com processo. A banca vai ter que te dizer que as partes, o MP e a parte ré, estão viabilizando um acordo e que se seria possível solicitar ao juízo a interrupção do prazo de prescrição de contestação até 90 dias. Pode. É isso que você precisa saber. E aí, é claro, as partes, o MP vai falar com o réu e aí vê a possibilidade de acordo, aí eles já pedem ao juízo para interromper o prazo de contestação. Tá? É porque o acordo não foi feito antes da propositura da ação. Quem me chamou? Podem pedir a interrupção do prazo de contestação
podem pedir a interrupção do prazo de contestação por até 90 dias. Podem pedir a interrupção do prazo de contestação por até 90 dias. Gente, isso está na literalidade do 17, parágrafo 10A. Fala. Aí vai continuar, porque aí não houve acordo. Aí não houve acordo. Não, não existe. Para finalizar, pode pedir a interrupção do prazo para contestação até 90 dias. Finalizando o tema improbidade, artigo 23. Você vai ler o 23A, o 23B, que são importantíssimos, mudou tudo. E o que eu quero de cara que você saiba, que o prazo prescricional agora é de 8 anos. A contar da data que foi praticado o ato de improbidade. Então, cuidado com a nova redação do artigo 23. A gente não tem mais aquela redação de 5 anos, do final do mandato, do cargo, acabou. Acabou tudo isso. Agora o prazo é de 8 anos. Cuidado com o caput do artigo 23. E não deixe de ler tudo que fala de prescrição, porque agora tem prescrição intercorrente, tem interrupção do prazo de prescrição, e eu acho que essa bodega pode cair. Porque a FGV sempre gostou de prescrição. E quando a gente tinha prescrição na Lei 8429, era uma tranquilidade. Mas agora, o capeta dominou o artigo 23, gente. Porque isso aqui, o que aconteceu com o artigo 23 é de enlouquecer a cabeça da gente. Para uma prova. Enlouquecer. Já começa lembrando que o prazo não é mais de 5, é 8. A contagem já é diferente. E fora todas as possibilidades de interrupção e de ser aplicada uma prescrição intercorrente que pode diminuir para metade o prazo de prescrição. Que, inclusive, eu estou esperando agora uma decisão do STF para saber sobre a retroatividade da lei no que pertine à prescrição para os processos que já estão em curso antes da lei de 2021. Então, é um negócio quente. Tua prova é a primeira fase. É literalidade de artigo. Então, tu não deixa de ler esse negócio aqui não, hein? Tudo bem? Tipo, vai interromper quando for instaurado um inquérito. O inquérito tem que durar tantos dias. Então, assim, tem uma série de regrinhas de interrupção. Tem a questão da prescrição intercorrente, que pode diminuir o prazo dessa prescrição para metade. Então, tem que ler. Isso aqui é dever de casa, o mais importante de todos. É literalidade de artigo, gente. Fechado? Ok. Vamos sair de improbidade e vamos entrar em outro tema. Vamos falar de poderes administrativos. Que é mais leve, porque vocês já foram sugados demais por improbidade. Senão daqui a pouco vocês caem duros aí e não conseguem mais escutar nada. Vamos lá. Vou deixar para falar de licitação amanhã, porque aí a gente já tem o edital publicado e vamos ver o que, que a banca vai cobrar para a gente. Amanhã tem aula de novo. Porque assim, a administrativa é tão bom que tem que ser em dose dupla. A culpa não é minha. Sabe quem é a culpada? Jânia. Tem o quê? Promoção do quê? Ah, a promoção da cantina. Sai pra tu ver só. Sai. 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 Sai mesmo. Vamos lá. Vamos para um tema importante também, mas mais suave. Amores, quando eu falo poderes administrativos, eu estou falando de prerrogativas funcionais. Tá? Eu aqui não estou falando de poder executivo, legislativo, judiciário. Não, são prerrogativas funcionais.
esses poderes, vocês têm que ver um caráter dúplice dele. Ao mesmo tempo, ele é um poder, ao mesmo tempo, ele é um dever agir. Então, assim, quando a administração tem ciência de uma irregularidade no serviço público, ela está obrigada a apurar. Ela não vai parar para pensar, não sei se eu vou apurar. Recebeu uma denúncia para o exercício do poder de polícia. Acho que eu não vou lá, não. Vai dar chabu no final. Vamos lá. O que a banca cobra muito? O chamado abuso de poder nas suas duas espécies. Excesso de poder e desvio de poder. E aí nós vamos nos prender às palavrinhas iniciais aqui. Excesso e desvio. Então, nós vamos estudar agora o chamado abuso de poder, com as suas duas espécies, excesso de poder ou desvio de poder. Como é que eu vou identificar na prova quando é excesso de poder e quando é desvio de poder? É isso que a gente vai treinar. Quando você verificar, quando é que você vai marcar excesso de poder? Quando o problema estiver no elemento competência. Você sabe que competência é um elemento de formação do ato administrativo, né? Todo mundo sabe. Competência está ligada ao agente competente, a esse elemento subjetivo do ato, né? Eu falo que no direito civil o cara tem que ser capaz. Aqui tem que ser capaz e competente, entendeu? Aqui o negócio é mais complexo. Então, quando eu falo de competência, é um elemento do ato administrativo que trata de uma delimitação legal de atribuição. Eu adoro uma frase de Canutili que é assim: é competente quem pode, não é quem quer. Tipo, artigo 141 da Lei 8.112/90, que cai na nossa prova, vai dizer quem é competente, competência das autoridades para aplicar sanções. Aí você vê lá que o presidente da República, ele é o competente para aplicar a demissão do Executivo Federal. Ele é que tem a incompetência. Ele, tá lá, 141, inciso 1. É o presidente da República que pode aplicar a pena de demissão no Executivo Federal. Tá na lei. Veja que competência é uma delimitação legal de atribuição. É competente quem pode, não é quem quer. Mas digamos, presta atenção que eu vou falar da questão da prova. Imagina que um ministro da pasta X soube de uma irregularidade e instaurou, por meio de uma portaria, um processo administrativo disciplinar. Ele compôs ali a comissão disciplinar trabalhou, né, naquela fase que é chamada inquérito administrativo. Aí a comissão disciplinar preparou o relatório e entregou para o ministro, porque normalmente quem instaura é quem julga, normalmente é assim. Aí esse relatório veio para o ministro. Ele que instaurou, ele constituiu a comissão terminou o trabalho dela, entregou o parecer, o relatório para o ministro, e esse parecer da comissão era conclusivo quanto à responsabilidade do servidor, opinando pela demissão do servidor. Quando o ministro recebe isso e ele verifica que a comissão está opinando pela demissão, o que o ministro tinha que fazer? Pegar esse processo e entregar para quem? Para o presidente da República.
Porque o ministro não tem competência para demitir. Estou errada? Vocês estão me acompanhando? Mas digamos que o ministro ele é malandrinho, não, então ele fala assim, quer saber, eu mesmo vou aplicar a demissão, porque o negócio é demissão mesmo. Para que eu vou ter esse trabalho de passar para o presidente da República, né? Então eu vou aplicar logo a demissão. Pode? Ele praticou abuso de poder na modalidade excesso de poder. O vício está no elemento competência. Quem é que tinha competência para aplicar a demissão? Presidente. Acima dele. Ele não teria competência pela lei para aplicar a demissão. Ele poderia aplicar uma suspensão, mas uma demissão ele não poderia. Então, quando ele recebe o relatório e ele vê que é uma demissão, a lei manda ele passar para quem é competente. Mas ele não fez isso, ele vai e aplica. Então, no exercício do poder disciplinar, o que o ministro fez? Abuso de poder na modalidade excesso de poder. Então, bizu para a prova. Quando é que eu marco excesso de poder? Quando o problema está no elemento competência, porque a pessoa se excedeu. Ela foi além das suas atribuições. Fechado? Mas digamos que a banca comece assim a questão. Totonho Filho, prefeito do município X, embora competente, desapropriou a casa de João, não por questão de utilidade pública ou interesse social, mas porque João é seu desafeto desde a infância. Houve excesso de poder? Não. Olha como é que a questão começa. Totonho Filho, prefeito do município X, embora competente, ou seja, a questão já disse. A questão já disse que ele é competente. Ele foi desapropriar a casa do João, não por motivos de interesse público, mas porque João era seu desafeto. Então, houve violação no elemento competência? Não. Então, houve excesso de poder? Não. Houve desvio de poder, que é chamado de desvio de finalidade. Eu não posso desapropriar a casa de alguém porque ele é meu desafeto. A finalidade do ato é sempre atender o interesse público. Ou seja, quando a banca botou para você, embora competente, ela já te entregou. Ela já está mostrando para você que o problema não é na competência, porque ela já está falando que o cara é competente. Só que aí continua a história, você vai ver que o cara se desvirtuou da finalidade que é atender o interesse público, porque está desapropriando, porque o proprietário é o seu desafeto desde criança. Isso é desvio de poder ou desvio de finalidade. Então você vai ver que no desvio de poder ou no desvio de finalidade, o problema não está na competência. A pessoa é competente para praticar o ato, mas ela pratica o ato se desviando do interesse público. Por isso é chamado desvio de poder ou desvio de finalidade. Então, quando eu vou marcar excesso de poder? Quando o problema estiver na competência. Você vê que a pessoa não tinha competência para a prática do ato. Ela se excedeu. Mas quando é que eu vou marcar desvio de poder ou desvio de finalidade? Quando eu sou competente, mas eu me desvio da finalidade que é atender o interesse público. Viu na prova que a pessoa tem competência para o ato, como no caso era desapropriação, mas não está desapropriando por motivos de interesse público, mas só porque o proprietário é o desafeto, desvio de finalidade. Olha o que caiu na prova. Presta bem atenção, hein? Vamos ver como é que vocês estão. O presidente da República, ele estava aborrecido porque alguns servidores federais, então, o presidente da República, ele não estava satisfeito porque alguns servidores federais estavam respondendo a um PAD, processo administrativo disciplinar. Por esse motivo, ele extinguiu os cargos ocupados por esses servidores por meio de decreto e colocou todos em disponibilidade. Primeira pergunta:
Foi correto a extinção dos cargos por meio de decreto, sim ou não? Quando é que a Constituição permite excepcionalmente um cargo público ser extinto por decreto? Somente quando ele estiver vago. Primeira observação: cargo público só é extinto por decreto quando ele estiver vago. Ele estava ocupado pelos servidores? Lembra da questão? O presidente da República fica insatisfeito porque tem alguns servidores federais respondendo a um processo administrativo disciplinar. Motivo pelo qual extingue os cargos desses servidores por decreto. Está errado. Porque só se pode extinguir cargo por decreto quando o cargo estiver vago. Aonde eu tenho isso? Artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição. Bota esse OBS no caderno. Cargo público só se extingue por decreto quando estiver vago. Cargo público só pode ser extinto por decreto quando estiver vago. 84, inciso 6, a linha B da Constituição. Cargo público só pode ser extinto por decreto quando estiver vago. Artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição. Ah, professor, então ele é extinto como? Aí você me diz. Como é que um cargo público pode ser extinto? Como é que se cria, extingue e transforma cargo público? Lei. Cargo público, ele só é criado, ele só é extinto, ele só é transformado em regra por lei. Lei de iniciativa do chefe do executivo. Agora, quando o cargo está vago, pode ser por meio de decreto. Mas só quando ele estiver vago. 84, inciso 6, a linha B. Então, a banca já exigiu esse conhecimento do candidato. Ponto. Segunda pergunta. Foi correta a atitude do presidente da República colocar os servidores só porque eles estavam respondendo a um PAD em disponibilidade, sim ou não? Claro que não. Por acaso disponibilidade é penalidade? Não, a disponibilidade, anota, a disponibilidade está no 41, parágrafo 3º da Constituição. A disponibilidade, na verdade, ela é uma garantia para o servidor estável. Disponibilidade não é penalidade. Disponibilidade não é penalidade. Então, ficou putinho porque os caras estão respondendo a um PAD. Aí bota os caras em disponibilidade? Isso é desvio de finalidade. Penalidade não é. Disponibilidade não é penalidade. A disponibilidade está no 41, parágrafo 3º, que diz o seguinte: o servidor é estável, o cargo dele foi extinto ou declarado desnecessário, aí ele fica em disponibilidade recebendo proporcional ao tempo de serviço. Verificou na prova que a disponibilidade foi usada como penalidade, pode dizer que é desvio de poder ou desvio de finalidade. Alguém não entendeu? Estava só esperando vocês me pedirem, porque eu sei pela cara de vocês quando vocês ainda não concretizaram o negócio na mente. Fica aquela cara de paisagem, olha para mim e diz: que porra é essa que essa mulher tá falando? Coisa pra caramba. A outra até levantou para dar uma respirada. Você vai lá fora, amor de vida? Se tu passar pela cantina, você pede para vir um pingadinho para mim, que a garganta... pode... Não, mas não precisa ser isso tudo, não. Pode ser no copinho pequeno, é só um pingadinho mesmo, aquele pingadinho de... É o pingadinho de padaria, que eu adoro. Só não vou pedir um pão com manteiga, porque não tem. Tem coisa mais gostosa que um pingado e um pão na chapa? Tem, pão com mortadela. Então, vamos lá. Voltando. Primeiro, vamos entender o que é disponibilidade. Está no 41 parágrafo. Como é que é a disponibilidade? O servidor é estável. Aí, por algum motivo, o cargo dele é extinto ou declarado desnecessário. Como ele é estável, ele fica em disponibilidade, recebendo proporcional ao tempo de serviço. Veja que não tem nada de penalidade aqui, né? Tem? Não, né? Na verdade, é
É uma garantia para o servidor que é estável, que está lá trabalhando e, de repente, a administração resolveu extinguir o cargo dele. Declarar que o cargo dele é desnecessário. Aí ele fica em disponibilidade recebendo, só que ele vai receber proporcional ao tempo de serviço. Quando surgir uma vaga, ele é chamado de novo. Só que na questão que eu dei, foi o presidente da República fica irritado que os caras estão respondendo a um PAD e coloca todo mundo em disponibilidade como se estivesse penalizando eles pela disponibilidade. Porque seria uma sacanagem, porque os caras receberiam o quê? Proporcional ao tempo de serviço. Se isso acontece, isso é desvio de finalidade. Porque quando você estiver fazendo a prova e verificar que a disponibilidade foi usada como penalidade, isso é desvio de finalidade. Faz assim, ó. Ó. Disponibilidade é usada como penalidade, configura o quê? Desvio de finalidade. Entenderam? O presidente da República, ele teria competência para colocar os servidores em disponibilidade? Sim, se fosse naquela situação correta. Extinguiu os cargos, declarou desnecessário, realmente numa situação normal. Agora, porque estavam ocupados, teria que ser por lei numa situação normal, sem nenhuma arbitrariedade. Mas quando ele usa a disponibilidade como penalidade, isso é desvio de finalidade. Uma bomba vai explodir, não, né? Eu não mereço isso, eu só estou ensinando, ainda que o negócio seja muito complexo. Foi? Vamos começar a falar das modalidades agora, modalidades de poderes. Vamos começar com o poder disciplinar. Vamos lá, amores. Primeira modalidade, poder disciplinar. Ô, minha filha, obrigada. Tá ótimo, amor, porque a gente tem que cortar calorias, né? Sempre. Você sabe o que a aluna fez comigo sábado? Ela ia buscar café para mim e trazia assim, cowboy, sem açúcar. Eu falei, mas por que você tem que determinar que eu tenho que tomar sem açúcar? Não, porque é assim que tem que tomar. Eu falei, você está invadindo o mérito administrativo da minha vida. Eu quero tomar com adoçante. Não, você vai tomar cowboy. Eu falei, isso vai ter volta. Ela me fez tomar 2 vezes café amargo. Eu falei, ó, você me aguarde. Hã? Já. É aquilo que eu falei eu só repeti só. Eu falei que quando houver a questão da disponibilidade, quando o servidor for colocado em disponibilidade como penalidade, é desvio de finalidade. Só isso. Vamos agora começar a modalidade. Poder disciplinar. Aí eu quero que você bote essa expressão do lado, ó. Supremacia especial. Bota essa expressão aí. Supremacia especial. Poder disciplinar, supremacia especial. Sublinha especial. Ai, coisa boa. Eu dou aula amanhã de manhã de novo. Eu dei aula sábado o dia inteiro, aula hoje. Amanhã, quinta à noite. Sexta, não sei se eu vou ter voz, não. Amores de vida de titia. Quando a titia fala especial,
É para tu nunca... Isso aqui é para vocês nunca mais confundirem poder disciplinar com poder de polícia. Porque é o que mais acontece. E a FGV cutuca nesse negócio, sabe? Poder disciplinar. Quando eu falo poder disciplinar, é porque a administração quer disciplina dentro da casa dela, sim ou não? E aí, esse poder disciplinar só pode ser exercido com pessoas que tenham um vínculo especial com a administração. Então, pessoas com vínculo especial. Que vínculo especial é esse? Ou vai ser a lei, ou vai ser o contrato. Pessoas que se sujeitam à disciplina interna da administração pública. Tá vendo como tudo tem a ver? É assim, a gente precisa ajudar o Tico e o Teco para a prova, entendeu? A gente precisa facilitar a nossa mente. Então, quando eu estou estudando poder disciplinar, eu já sei que está ligado à supremacia especial. Poder disciplinar quer disciplina dentro da casa da administração. Então, não vai poder ser exercido com qualquer pessoa, em relação a qualquer pessoa. Só vai ser exercido em relação às pessoas que tenham vínculo especial com a administração. Que vínculo especial é esse? Pode ser por lei ou pode ser por contrato. Pessoas que se sujeitam a uma disciplina interna da administração. É aquilo que eu falo, meu amor, você disciplina o seu filho dentro da sua casa. O filho do vizinho pode ser o capeta, mas tu não pode chamar a atenção do filho do vizinho, não, porque ele não tem um vínculo especial com você. De vez em quando dá vontade de na cabeça, mas não pode. Lá em casa está acontecendo ao contrário. Então, daqui a pouco vão pegar a minha cachorra, porque ela late para todo mundo que está no corredor, porque ela acha que é a dona do corredor. A porrinha desse tamanho. Ela não pode escutar ninguém no corredor. Abriu o elevador, ela late. Mexeram na porta do lado, ela late. É o maior cão de guarda que eu já vi na minha vida. Aí eu falo, Nanda, ninguém vai entrar na nossa casa. Aí ela fica me olhando. Tocou o interfone, ela falou. Aí eu falei, ninguém vem aqui em casa, Nanda. O mundo dela sou eu, meu marido, a mãe dela, que é minha filha, e ela. Mais ninguém, não precisa de mais ninguém. Aí a irmã dela, que é a outra cachorra. Fora isso, não precisa mais ninguém na vida, entendeu? Ela não quer. Então, o vizinho pode querer disciplinar minha cachorra? Não. A minha cachorra tem um vínculo especial comigo. Quem disciplina minha cachorra sou eu. É sério, gente. Disciplina dentro da casa, a administração pública. Então, o poder disciplinar não pode ser exercido com todo mundo, como ocorre no poder de polícia. Aqui é só com pessoas que tenham um vínculo especial. Que vínculo especial é esse? Ou é por lei ou é por contrato. Olha só. Pessoas que se sujeitam à disciplina interna da administração. Essas pessoas vão poder sofrer o poder disciplinar. Aí, vamos aproveitar para trabalhar uma parte da Lei 8.112 que cai muito na nossa prova. Vamos trabalhar com a ideia do servidor estatutário. O servidor estatutário é aquele que ocupa cargo público. Né? Ele ocupa cargo. Ele vai se sujeitar a um estatuto, por isso ele é chamado de estatutário, que é a Lei 8.112 aqui que a gente vai usar, que cai na nossa prova, que é o Estatuto do Servidor Público no âmbito federal. Então, eu vou pegar como exemplo para o exercício do poder disciplinar, para aproveitar e trabalhar o regime disciplinar dentro da Lei 8.112, que cai na nossa prova, o exemplo do servidor estatutário, aquele que ocupa cargo público e que se sujeita ao estatuto, que no caso que a gente vai estudar é a Lei 8.112. Eles vão perceber que na aula de administrativo tem que fazer 3 vezes café, mais do que nas outras aulas. Eu dei aula uma vez em João Pessoa, um auditório lotado. Aí tinha café no fundo, assim, para o pessoal se servir, né? Ninguém se servia num copinho pequenininho, não. O povo vinha com um copo desse tamanho de café, mas era todo mundo. Aí teve uma hora que eu passei e falei,
Gente, isso é normal ou é só na minha aula? Não, prof, a gente é assim mesmo. A gente toma café assim o dia inteiro, nessa quantidade. O dia inteiro? Eu fiquei com eles de 8 da manhã até o final do dia. Um dia inteiro em João Pessoa, dando aula para eles. Eles tomavam café. Aí eu falei, alguém vai ter arritmia cardíaca. Eu não sou cardiologista, eu não sei o que eu vou fazer. Foi o dia que eu cheguei em João Pessoa e me senti a Ivete Sangalo. Nem eu sabia que eu era tão conhecida. Tá vendo o que o online faz? Professora, eu falei, gente, estou me sentindo. Tira foto. Eu falei, Ivete Sangalo. Só queria o dinheiro dela, né? Não, tá bom, eu sou satisfeita com a minha vida. Vamos lá. Vamos começar, então, na Lei 8.112. Vamos ao artigo 143, que vai falar do regime disciplinar. Prof, qual é a lei? Acorda, criança. 8.112/90, tá? Estamos acá. O artigo 143 da Lei 8.112/90, porque eu vou pegar aqui o servidor estatutário, que é aquele que tem um vínculo especial, um vínculo por lei, então ele se sujeita ao poder disciplinar. Vou trabalhar o regime disciplinar na Lei 8.112, porque cai na nossa prova. O artigo 143 diz assim, a administração, quando tem ciência de uma irregularidade, ela está obrigada a apurar. Ou vai ser por sindicância, essa apuração, ou vai ser por PAD. Então, vamos começar a trabalhar aqui, vamos aproveitar que a gente está estudando o poder disciplinar e vamos entrar na parte de regime disciplinar na Lei 8.112, que cai muito na nossa prova essa parte. O 143 está falando do poder disciplinar e está mostrando para a gente que é um poder-dever, porque a lei diz que quando a administração tem ciência de uma irregularidade, ela está obrigada a apurar. Essa apuração tem que ser sempre por um meio formal. É preciso observar o devido processo legal. Os meios formais vão ser sindicância ou PAD. Prof, o que é PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Então, primeira pergunta que a banca vai fazer. Veja que a lei diz sindicância ou PAD. Primeira pergunta que a FGV vai mandar. Presta atenção. Para a instauração do processo administrativo disciplinar, é obrigatória a sindicância prévia, sim ou não? Apenas interpretação de texto. Olha para o quadro. Para a instauração do processo administrativo disciplinar, é preciso obrigatoriamente ter a sindicância? Não, por quê? Porque é ou. Eu falei interpretação. Um ou outro. Isso é pergunta clássica da FGV. Para ter a instauração do PAD, é obrigatório ter a sindicância? Não. Não. Pode ser que a situação peça apenas a instauração do PAD. Ou só a apuração pela sindicância. Porque eu tenho um ou aqui, tudo bem? Esses são os meios formais. Ou a administração vai usar a sindicância ou ela vai usar o processo administrativo disciplinar. Vamos lá. Vamos trabalhar a sindicância, amores. Vamos ao artigo 145, inciso 1 ao 3. Vamos lá. Quem me chamou? Tá aí? Depois vamos ler. É? Deixa ele comigo. Você deixa ele comigo. Vou mandar ele fazer essa prova 10 vezes. Na época que eu estudava no primário, quando a gente errava, a professora mandava a gente escrever 20 vezes. Lembra? Errou a palavra no ditado, escreve 100 vezes. Ih, professora, eu não lembro dessas coisas porque eu sou novo. Pois é, se tivesse vivido na minha época, eu não estava fazendo besteira. Porque na minha época, o couro... Na minha época, amor, vacina era na pistola. Saía um e entrava outro, ó, no tiro, no tiro.
Na minha época, escola pública, eu comia macarrão com salsicha, arroz com peixe. Eu sou raiz, muito mimimi hoje em dia. Groselha. Café com leite para molhar o... Era assim, ó, para molhar o biscoitinho de maisena. Quando era dia de arroz com peixe, eu já sentava na cadeirinha perto da porta. Quando eu olhava escrito arroz com peixe, quando tocava o sinal, eu já era a primeira a estar no refeitório. Macarrão com salsicha, bom demais. E salsicha hoje dizem que cada salsicha que a gente come diminui 3 dias, né, a nossa vida. Dizem que sim, né, que não é para comer. Tô ferrada, porque o que eu comi de macarrão com salsicha... Dizem que não pode não, tá? Dizem que não pode, mas eu já comi muito. Agora é direito adquirido, já era. Vamos lá. Sindicância, artigo 145, 1 ao 3. O que eu posso ter da sindicância? Inciso 1, arquivamento. Não deu em nada. Arquivou. Eu posso ter o arquivamento? Posso. Posso. O inciso 2 é o mais importante. Porque o inciso 2 vai falar de 2 penalidades que podem surgir da sindicância. Só essas 2 e mais nenhuma. Tá entendendo? Advertência. E suspensão. Até 30 dias. Quais são as penalidades que podem surgir da sindicância? Somente 2. Advertência ou suspensão até 30 dias. Só isso que eu quero que você guarde, tá? Por enquanto. É porque vai sendo por partes, assim, sabe? Descascando cebola. Vou começar a interditar a cantina, exercer meu poder de polícia, eu quero ver o que vai acontecer. Inciso 3. Se na aula que vem se comportarem melhor, eu trago bolo para o lanche. Mas isso vai depender do comportamento. Estou analisando. Juízo de conveniência e oportunidade. Inciso 3. Atenção. Olha para cá. Pode começar com uma sindicância, mas aí isso pode desaguar num PAD. Que pé horroroso é esse, gente? Sim. Ou vai ter o arquivamento, inciso 1, ou vai ter a sindicância aplicando uma dessas 2 penalidades, ou a sindicância começa por ela e termina onde? Vai ser necessária a instauração do PAD. Peraí, que horas são? 12h13. E eu tô aqui falando pra cacete, achando que são 11h30. Se tu não levanta, amor, eu nem tô sabendo. Calma aí. Calma aí, senta a Sérgio, senta a bundinha aí. Senta. Senta, Sérgio! Amores, presta atenção. Marquem no caderno que a gente precisa para a próxima aula ler o 146 e vamos continuar na parte de regime disciplinar. Então, tá? Então preste atenção, só pra gente fechar aqui. Desculpa, tá, gente? Nem me toquei com a hora. Porque assim, vocês estão vendo que eu nem uso o relógio? Porque eu nem fico olhando pra relógio. Nem olho. Pra mim, assim, se não me falarem, eu não paro. Então, assim, ou arquivamento, ou essas 2 sanções, isso é o que cai mais, ou então da sindicância a gente pode ir pro PAD. Aí na próxima aula, que é amanhã, a gente começa por aqui. Não, amanhã bolo não. Amanhã eu vou avaliar se vocês merecem bolo. Amores, beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã, hein? Se não vier amanhã, vai perder a questão 31, 32, 33...
Não, mentira, não são essas as questões? 27, 28, 29, 30. O bolo, vocês estão sendo avaliados ainda. Beijo!